Olá, gente. Meu nome é Poliane Silva e eu venho trazer um conteúdo de altíssimo valor. Então eu peço que vocês anotem, revisem cada tópico depois, peguem um copo com água, presta bastante atenção, que eu creio que esse conteúdo vai falar muito com você hoje. E aproveita e me conta nos comentários em qual tópico você está. Se você já passou ou está passando e o que você achou. Se você se identificou com alguma fase dessas. Tá? Então aqui eu vou falar sobre metanoia, sobre os 13 desafios da metanoia. E o que é a metanoia? Metanoia é uma transformação de pensamento e às vezes até de caráter. Então quando você muda, há uma grande chance de você voltar ao que você era, mas quando você é transformado, você jamais se torna o mesmo, você ativa uma nova identidade. Você começa a ser você de verdade. Porque normalmente nós temos 3 versões nossas. Uma que as pessoas pensam que nós somos, outra que nós mesmos pensamos que somos e outra é a quem a gente realmente é. Então, quando você passa por essas fases da metanoia, você conhece-se de verdade. Você sabe quem é você na sua essência. E é um lindo processo. É o mesmo processo da borboleta, que sai do casulo e ela nunca mais volta para aquele lugar. Então é um processo doloroso, porque assim como para nascer existe a dor do parto, para renascer existe também uma dor. E nem todos estão preparados para isso. Então, quando a gente decide ir atrás da verdade, a gente já tem que estar ciente de que vamos ter que lidar com essa dor do renascimento, da transformação. Então, a primeira etapa da metanoia é a sede da verdade. Então, a gente começa a querer entender o porquê de cada relação. E de relações importantes. Relacionamento com a sua mãe, relacionamento com o seu pai, relacionamento com os seus filhos, com o seu marido. Então, você começa a buscar respostas reais dentro de você. Você já não busca mais fora. Você não vai mais só na igreja para saber, ou só na sua religião, ou só através do que as pessoas acham. Você começa a buscar a sua verdade, aquela verdade que ressoa dentro de você. Então, muitas das vezes, nesse processo, nós descobrimos que algumas das nossas relações, a motivação dela foi a culpa, ou foi o medo, ou foi a carência. E às vezes até no casamento. A pessoa casa achando que é amor, mas na verdade é carência. Casa achando que é amor, mas na verdade descobre que era medo da solidão. Aí casa achando que era amor, mas na verdade descobre uma culpa. Você carrega assim, um medo do julgamento, uma culpa no sentido de querer agradar a sua mãe ou seu pai, alguém importante para você. E aí você casa porque as pessoas falam que tem que casar. É mais ou menos isso. Segundo desafio aqui da metanoia é a renúncia interior. É o desapego. Abandonar quem você achava que era, mas não era. E você começa a perder os seus antigos referenciais. Vou te dar um exemplo. Às vezes, barulhinho. Às vezes você gastou 5 anos da sua vida para se formar em direito. Mas você fez essa faculdade porque o seu pai era um advogado renomado. Ou você estudou medicina porque o seu pai era médico. E aí você gasta esse tempo todo da sua vida, 5 anos de estudo, no caso do médico, residência médica, no caso do advogado, mais a OAB, né? Quando você se forma só é bacharel, depois você ainda tem que fazer prova para você se tornar realmente um advogado. Então são muitos anos da nossa vida que a gente leva em prol de fazer algo. Só que em algum momento a gente se perguntou dentro da gente se era aquilo mesmo que a gente queria. E isso explica o porquê que muitas pessoas fazem 5 anos de uma determinada faculdade, depois gasta mais 5 anos de uma outra especialização totalmente diferente. E aí depois descobre que o que mais alegra o seu coração é uma outra habilidade sua que você desenvolve que, na verdade, nem precisava da faculdade.
o que é pior ainda, né? Aí você começa a olhar aquilo ali como uma perca de tempo que você teve na sua vida. Gente, tá tendo muito barulho aqui, que eu tô na varanda, mas eu não vou cortar o vídeo por causa desses barulhos. Bom, terceiro, é uma coragem ética. E normalmente essa coragem ética, as pessoas têm medo. Por quê? Muita gente fala assim, eu odeio mentira. Mas a pessoa que a gente mais mente é pra gente mesmo. E quando é que eu estou mentindo? É quando eu estou num casamento ruim, tóxico, e eu não separo pra não desagradar a minha mãe, por exemplo. Eu não separo com dó do meu marido. Ou eu não separo pra não criar os filhos sozinha. Ou eu não separo por qualquer outro motivo, mas eu não estou feliz. Dentro de mim eu sei que eu não estou feliz, mas eu me mantenho naquela relação. Ou porque o pastor falou, ou porque em algum momento eu acreditei que casamento era para sempre, em que eu teria que estar dentro daquele relacionamento, por pior que ele fizesse a mim, mas eu carrego essa culpa e esse medo de ser sincera comigo mesmo, de perguntar assim, eu estou aqui porque eu quero estar aqui? Está bom para mim? E a gente deve se fazer essa pergunta. Então, muitas vezes a gente não faz. E quando a gente vive uma vida que a gente não gostaria, a gente não está plenamente feliz internamente, a gente só está fingindo que está feliz, é onde a nossa alma se desconecta da gente. A gente perde a nossa essência, a gente perde quem a gente é e começa a viver em função do outro. Muita gente não sabe o que gosta de comer, não sabe qual é a música preferida, não sabe mais qual é o estilo de roupa que gosta, não tem coragem de dançar para não desagradar o pai, a mãe ou o marido. A gente deixa de fazer várias coisas em prol do outro. Então a gente acaba esquecendo o que a gente realmente gosta. Então, assim, você cria uma identidade para caber no mundo de outra pessoa, mas você está perdendo a sua própria identidade, a sua essência. E muitos têm medo de encarar isso, né? Muitos têm medo de desapontar o pai, a mãe, o marido, ou a esposa, se for uma situação contrária, ou os filhos, né? Não vou criar meu filho sozinha, porque como é que eu vou fazer ele sem o pai? Mas eu vou ficar infeliz aqui para criar o filho. Deixa eu ver aqui. Então, quando a gente tem essa coragem, a gente precisa ser ética com a gente mesma e ética com os outros. Eu nunca vi coisa mais difícil do que perdoar-se a si mesmo. Tem gente que tem muita dificuldade de perdoar o outro. Agora, você já experimentou se perdoar? Se perdoar pelas suas escolhas do passado, que hoje você considera que não faz mais sentido, mas aí você continua nela porque você carrega essa culpa. Você fala, não, eu dei a minha palavra. Mas, gente, vocês concordam comigo? Olha só. Principalmente quando a gente casa antes dos 30 anos. A gente não sabe nem quem a gente é. Aí a gente entra no relacionamento. Um dos dois evolui mais. Vamos supor que foi você. Você consegue entender o tanto que é ruim você se manter numa relação onde a outra pessoa não te acompanhou? Ou você não acompanhou outra pessoa? Em todos os sentidos falando, intelectual, pessoal, de autoconhecimento, de espiritualidade. Então começa a se tornar uma relação ruim, começa a se tornar um peso, começa a se tornar algo que é difícil de sustentar. E aí é onde você precisa de muita coragem, né? Que a gente chama aqui de coragem ética. Você tem que ser ético com você mesmo, ético com o outro. Você tem que nunca, jamais culpar o outro pelas suas decisões, mas você entender que você tomou a melhor decisão naquele momento e que você tem total direito de mudar. Você evoluiu. O mundo está em constante movimento e a gente também, a gente evolui. Então, se a gente evolui, não faz sentido a gente manter-se num lugar onde não nos cabe mais. É desconfortável. Quarto, silêncio interior. Esse silêncio interior não significa que você vai ficar uma pessoa deprimida, não vai falar com mais ninguém e vai ficar só deitado. Isso é para você analisar como que você está sendo. Se você está sendo... Porque tem dois tipos de reatividade. Uma é explosiva, aquela pessoa que fala sem pensar, coloca para fora logo seu sentimento.
ou aquela que é implosiva. É aquela que sente vontade de falar, sente vontade de chorar, mas ela coloca tudo dentro dela. E, gente, essas emoções que a gente não coloca pra fora são as emoções que nos adoecem. 90% das doenças crônicas são sentimentos que a gente ficou ruminando dentro da gente. Então, assim, quando é tristeza, mágoa, rancor, é muito provável que uma pessoa, ao longo dos anos vivendo esses sentimentos, ela tenha um câncer ou uma outra doença crônica. Se ela guarda esses sentimentos, aí ela começa a comer demais. Por isso que, às vezes, dieta não funciona, academia não funciona, treino não funciona. Porque não adianta nada se você continuar engolindo as suas emoções. E, gente, meu total respeito aos médicos, mas médico, ele vai tratar a doença, ela vai tratar aquilo que você pagou ela para fazer. Se é um nutrólogo, ele vai passar uma dieta e pronto. Agora, se são doenças da alma, se são doenças emocionais, não são essas pessoas que vão buscar isso. E normalmente é muito um processo de autocura, de autoconhecimento, porque são muito intrínsecos, né? Então você tem que ser sincera com você. Então você vai descobrir quais os sentimentos que estão dentro de você, que estão te causando essa certa compulsão alimentar, algumas atitudes. Vocês sabiam que uma pessoa plenamente curada, uma refeição por dia já é o suficiente para ela manter-se alimentada e satisfeita. Não precisa mais que isso. Todo o resto que a gente come é só emoção. Você tem que aprender a desenvolver o que chamamos de mente neutra. É você se posicionar com calma. É você não ser reativo, nem de forma explosiva e nem de forma implosiva, guardando aquilo que você queria falar. E uma mente neutra assim, é uma forma de inteligência emocional, né? O que os outros fazem, você entende que é a respeito deles, não é sobre você. Então, você nem discute. Desculpa. 5. Purificação das intenções. Você tem que se perguntar assim, o que me move a fazer isso? Né? Isso que eu faço, tá evoluindo? Eu tô fazendo isso aqui com amor? Eu sou grato por isso? Então, esses sentimentos são puros e são corretos. São as intenções puras e corretas. Agora, quando o que você faz te gera medo, culpa, menosprezo, você tem medo de perder a importância de ser guerreira. Eu vou te dar um exemplo. Eu já fui essa mulher de trabalhar muito, aí você trabalha muito, 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 aí você fala assim, eu trabalho muito porque eu sou trabalhadora. Mas, na verdade, dentro da gente, a gente tá com a síndrome da Mulher Maravilha. A gente quer ser aquela mulher guerreira. Desde criança a gente aprendeu a fazer tudo sozinha. Então a gente vai ficando cascuda, a gente vai perdendo até a habilidade de se mexer, a mulher não consegue mais dançar, não anda mais assim com leveza, não tem leveza nos relacionamentos. Então, a fuga dela é trabalhar demais. Mas por quê? Porque dentro dela, ela aprendeu que ser importante, ela só era importante quando ela estava fazendo algo. Então, ela sente a necessidade de sempre estar fazendo alguma coisa. E quando ela não está, ela se sente inútil. Isso é muito real, gente. Muito real. Eu passei por isso. E eu tô te falando, a gente esconde a dor. E em tudo. Às vezes você treina demais falando que é porque gosta. E na verdade você tá escondendo uma dor. Às vezes você trabalha demais, mas tá escondendo uma dor. Assim como a gente, quando come demais, tá também escondendo uma dor. Então tudo que é desproporcional, por mais que seja bom, se torna ruim se não tiver equilíbrio. E o desequilíbrio de qualquer coisa, até do amor, ele faz mal. Número 6, desafio de número 6. Agir sem buscar recompensa. Aí ele fala aqui da parábola do servo inútil, né? Que é você não barganhar com o ego. O que você está fazendo? Você está esperando algo em troca ou não? E em tudo que você fizer, você tem que parar um pouco e pensar nisso. Eu estou esperando algo em troca ou eu estou fazendo por amor?
Porque se você estiver fazendo, esperando algo em troca, então já não é por amor. E você está barganhando o seu ego. Esse tipo de pessoa que barganha com o ego, ela normalmente, tudo que ela faz, ela quer ganhar. Então, tudo que ela faz, ela já está esperando algo em troca. E você tem que entender que o seu valor, ele não precisa de barganha. A partir do momento que você faz as coisas sem esperar nada em troca, aí, de fato, você entendeu qual é o seu valor. Número 6, desafio de número 6, não, 7, desafio de número 7. Simplicidade. É a desconstrução do passado. Gente, tudo que fala de desconstrução, renascimento, tudo isso dói. Por isso que são coisas disponíveis para todos, mas nem todos querem, porque transformar dói, renascer dói. Mas liberta. Então, assim, a desconstrução do passado é você aceitar que não sabe tudo, que sempre falta alguma sabedoria. Então, é você não julgar os outros e não se autotitular como uma pessoa que sabe tudo, porque a gente não sabe nada. Nem a pessoa mais viajada do mundo inteiro, que já comeu de todas as comidas em todos os países, que já subiu na montanha do Everest, que já foi nas profundezas do mar, que já saltou de paraquedas, que já... A pessoa que já fez... A gente nunca fez tudo, a gente nunca sabe tudo e a gente sempre tem coisa para aprender. E seja com um mendigo, seja com uma criança, seja com um idoso, a gente sempre tem algo para aprender. Ninguém é tão inútil que não possa ensinar nada e ninguém é tão sábio assim que também não possa aprender nada. Quer dizer, ninguém é tão inútil que não possa ensinar algo, né? E ninguém é tão sábio que não possa aprender algo. Se eu não tiver falado certo, o certo é isso. E simplicidade, gente, não tem a ver com ser pobre. Simplicidade não tem a ver com ser fraco. Não tem a ver com isso. É você ser uma pessoa simples, é você ter tudo, poder se achar melhor, mas você mesmo assim não se achar melhor nem superior que ninguém, porque ninguém é. Independente do que você tem, independente do que você faça, independente do seu diploma, independente de qualquer viagem que você tenha feito, independente de qualquer coisa. Que susto. Desafio de número 8. É férias, né, gente? É férias. Olha só. Abrir mão do ego é você ser capaz de abrir mão do controle. Nem todo mundo está pronto e preparado para abrir mão do controle, porque não ter o controle das coisas é muito ruim, né? Então a gente sempre quer ter o controle de tudo. E é você reconhecer que muitas coisas fogem do nosso controle. Ninguém realmente tem o controle de tudo. Né? Você pode fazer tudo bem certinho, perfeitinho, mas tem alguma coisa que vai sair do eixo. E você não pode ficar desequilibrado por causa disso. Você tem que entender que existem coisas que não estão no controle seu e tá tudo bem. Aí eu anotei aqui, para você não perder a sua energia por causa da atitude dos outros. E o que é isso? O que você realmente pode controlar? É o que é seu. É o seu sentimento. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem a intenção de te causar raiva, uma pessoa que ela quer te irritar, se ela te irritou, ela ganhou. E a intenção dela, se era te irritar e ela conseguiu, então palmas para ela, ela ganhou. Agora, onde você pode ter controle aí? Onde que é o foco do seu controle? É no seu sentimento em relação a isso. Se ela tentou te irritar, mas ela não conseguiu porque você não deixou, aí quem ganhou é você. Então, o que você tem que fazer? É gestão das suas emoções. É você que tem que decidir qual o seu sentimento em relação ao que as pessoas querem fazer. Porque o que elas fazem é sobre elas. E o que você sente é a única coisa que você pode controlar. Ó, o desafio número 9 da metanoia é integrar o lado sombra. O que é o lado sombra? É os nossos defeitos. São aqueles que a gente não quer enxergar, mas que eles refletem, às vezes no filho, às vezes no próprio espelho, porque no espelho é
Você consegue ver quem você é de verdade. E falando de consciência, todo defeito, ele é uma virtude em potencial. Por exemplo, se você é uma pessoa soberba ou arrogante, tem como usar esse tipo de defeito em um momento que você precise ser mais posicionado, em um momento que você precisa ser mais firme, em um momento que você precisa deixar claro um posicionamento seu e que você não está sendo respeitado. Então você usa a sua arrogância para resolver aquele assunto específico. Então, assim, eu até brinco que com os bons, nós mostramos as nossas qualidades. Mas com quem é mal, nós mostramos os nossos maiores defeitos. E eu vou te dar um exemplo para você entender bem isso. Eu tenho uma voz fininha e um jeito bonzinho de ser. E às vezes eu chego nos lugares, eu já fui maltratada pela moça vendendo pão de queijo para mim, pela moça limpando o banheiro. E nada contra. Não estou dizendo que existe melhor ou pior por questões financeiras. Mas eu me senti muito mal. Eu tratando a pessoa bem, ela me maltratando. E eu ficava assim, me perguntando, Senhor, eu ficava assim, eu sou uma pessoa tão boa, eu não mereço passar por isso. Mas depois eu entendi. Em algumas situações, você tem que ser mesmo bem posicionada, você tem que usar a sua arrogância. Em ambientes no meio, né, quando você vai lidar com tubarões, existe uma frase que é nunca sangre na frente dos tubarões. Então, quando você está numa negociação, gente, não adianta. Se você for boazinha, as pessoas vão fazer o que quiser de você. Aí, nesse momento, você precisa, sim, do seu orgulho, da sua arrogância, da sua... até esqueci a palavra agora. Mas, enfim, você precisa usar seus maiores defeitos, tá? Nesses momentos. Deixa eu ver aqui agora. Um tipo de sombra aqui, ó, que você pode usar ela a seu favor. E eu uso muito bem isso, que é a ansiedade. Todo mundo fica falando assim pra mim, pô, você é tão ansiosa e tal. Mas não, ansiedade, na verdade, ela é aquela pessoa que ela sofre com medo do futuro. Então, ela não faz as coisas por causa de um medo antecipado. O tipo de ansiedade que eu vivo, por exemplo, é de inspiração. Por exemplo, eu gosto de acordar muito cedo porque eu não gosto de perder meu tempo. Eu gosto de gerenciar bem o meu tempo, eu acho a vida maravilhosa. Então, assim, eu acordo cedo para não perder tempo, eu durmo cedo para conseguir acordar cedo no outro dia. E eu amo viver, então... E eu sempre vejo coisas muito melhores lá na frente. Mesmo que esteja muito difícil, eu sempre tenho uma visão muito boa a longo prazo ou a curto prazo. Então, isso me faz, assim, ter energia, uma inspiração, uma sede de viver. Então, assim, eu costumo falar, não gosto de perder tempo nem dormindo. Então, eu uso esse tipo de ansiedade, eu transformo ele em inspiração. Né? Então, isso se chama transmutar as suas sombras. É você pegar algo que seria ruim, que seria mal para você, que poderia te fazer mal, e transformar isso a seu favor. Deixa eu ver. Agora, décimo desafio da metanoia é a lealdade espiritual. É você saber o que é mais importante e a sua essência divina. É você viver com um aspecto mais elevado, né? Com um ideal maior. É você entender que você tem uma missão. E o que é isso? Quando a gente passa a entender... na verdade, assim, quando a gente vem lá, quando a gente é criança, aí nossos pais têm uma religião. Então, é muito provável que você siga aquela religião. Quando você passa a entender que tudo é só uma crença, que tudo, assim, vai depender de... Em cada cidade que você estiver, vai ter um estilo de vida diferente. Então, quando você passa a entender e respeitar isso, e você buscar a sua verdade... Aí você começa a ser leal espiritualmente. O que é ser leal espiritualmente? É você entender que você é parte de Deus e que você tem a responsabilidade de resplandecer a face dele na terra.
Então você tem que ser Deus aqui na Terra. Literalmente falando é isso. Então você só consegue honrar a sua espiritualidade, ser leal à sua espiritualidade, fazendo o que Jesus veio ensinar. Então, até quando Jesus fala assim dos 12 discípulos, que muita gente aprendeu, inclusive eu, aprendi na igreja, dentro da religiosidade, que eram somente pessoas, mas Jesus queria mostrar, aquilo ali são arquétipos. Cada nome, Pedro, João, cada apóstolo daquele ali, cada discípulo daquele ali, é uma consciência. Então, é de elevação da humanidade. Então, você entende que quando Jesus estava lá, ele está ensinando sobre amor, sobre lealdade. Ele está ensinando, quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando assim, que cada um de nós somos. Ele não está falando dele, ele está te mostrando o que você tem que ser. E quando ele fala também que ele é Deus, ele também está te ensinando como você tem que ser. Então, nós temos que ser deuses aqui na Terra. Então, se Deus é o Criador, nós somos co-criadores. Deus é o nosso Pai, nós somos filhos, herdeiros dele. E quem é herdeiro não é escravo. Quem é filho é herdeiro, não é questão de merecimento. Então não tem essa de, fulano pecou e não merece. Gente, a gente só tem pecados diferentes, a gente só tem erros diferentes. E é tudo relacionado com o nosso padrão de vida. Não significa... Tem coisas erradas que a gente fez na vida que foi porque a gente, naquele momento, fazia sentido. A gente achou que era certo, ou repetiu um padrão, e tá tudo bem, desde que você siga a sua vida adiante, que você melhore, que você evolua. Agora, se eu julgo que quem matou merece morrer, mas eu cometo um outro pecado e não mereço morrer, então eu tô sendo injusta. Eu não tô tratando o meu irmão como parte de Deus. Se eu julgo meu irmão, eu não estou sendo como Deus nos ensinou a ser. Eu não estou tendo um coração segundo um coração de Deus. Então, para eu entender o que é agradar a Deus, eu preciso, de fato, compreender o que Jesus veio ensinar. E Jesus, a Bíblia, na verdade, ela é storytelling puro, gente. O que Jesus fala? O que é storytelling? É você pegar uma terceira pessoa, começar a contar uma história, aí você entra no meio da história e no final você descobre que a história era sobre você. Então é isso que Jesus está fazendo. Então quando ele fala lá de Adão e Eva, do fruto proibido, ele está falando de você mesmo. Dessa dualidade, o ego, o amor, sobre você descobrir a verdade. Aí a cobra, a serpente representa o ego, que é a sombra, é aquilo que você não quer enxergar. Aí o que a serpente fala? Bem assim, se você descobrir a verdade, você vai morrer. É isso que nós fomos ensinados. E quando a gente descobre a verdade, quando a gente tira o véu, quando a gente olha para dentro da gente e a gente descobre quem a gente é, aí é por isso que, de forma figurada, Adão e Eva ficaram nus e com vergonha, estavam com vergonha da sua nudez. Que é porque quando a gente está despido da mentira, quando a gente se mostra com a verdade nua e crua, a gente fica com vergonha de quem a gente é. A gente fica com vergonha de, olha, se tirar tudo de você, quem é você? Quem é você? É só um pó, né? Do pó veio, do pó irá. Independente de quanto você ganha, do diploma que você tem, do que você faz. E a pandemia veio para despertar muita gente nisso, né? A gente conseguiu compreender que independente do valor que você tem, morreu, já era. Você não leva nada com você, caixão não tem gaveta. E tem muita gente ainda brigando por muita coisa, sabe? Quando você quer ter razão numa coisa, é o ego. Quando você faz algo por alguém esperando algo em troca, não é amor. E aí você tá falando que é amor. Quando você escolhe casar com alguém e você chama aquilo de amor, mas na verdade era um medo seu. Então, assim, que injustiça, né, com a outra pessoa. Então, realmente, quando a gente descobre muitas coisas que a gente ficou disperso, aí você compreende que dá uma certa vergonha mesmo de estar nu, de ser verdade.
de ser verdadeiro, né? Então é sobre isso. Essa é uma das, né? Tem várias. Ele fala lá da parábola do filho pródigo. Ele está dizendo né, de largar tudo, é você largar tudo que você tem que o dinheiro pode comprar. São os bens materiais e aí olhar justamente para você. E quando você voltar para você mesmo, aí você está vivendo a essência divina. Isso é ser leal espiritualmente. E quando você descobre também que você tem um ideal maior, uma missão. E você vê que normalmente está muito relacionada com o dom que você tem, aquilo que você fez sem precisar de curso, sem precisar de diploma, de aula, aquilo que você faz por paixão, é aquilo que você faria até de graça, mas você merece ser bem pago pelo dom que Deus te deu. Então você descobre que a sua missão ela está muito ligada àquilo que você já está fazendo. E o que as pessoas fazem muito? Elas separam muito o trabalho da espiritualidade. E não é, gente, é andar os dois juntos. Servir é amar. E temos que ser bem pagos por isso, porque nós precisamos de recurso para viver. Isso não é errado. Ensinar a gente que era errado. Até isso, aquelas crenças de falar que quem é rico não vai para o céu. Um monte de coisa que o povo fala do dinheiro, né? Não, nada a ver, gente. Tudo, Deus é riqueza, Deus é abundante, não tem essa, não tem limite para Deus. 11, né? Desafio de número 11. Responsabilidade vibracional. É quando você consegue proteger a sua vibração. E como? Através das meditações, orações, frequência. Desafio de número 12. Escuta da alma. É uma inteligência intuitiva. É quando você consegue se ouvir. É você ajustar a antena, ajustar a sua frequência e você conseguir ouvir a sua intuição. A nossa intuição, ela nunca erra. E quando é que a gente não consegue escutar a nossa intuição? É quando o nosso coração tá sujo de mágoa, de ódio, de rancor, de amargura. Então, quando ele tá com esses ruídos e com os pensamentos ruins, você não consegue ouvir a sua intuição. O nosso coração, ele é a fonte da vida. Mas se ele estiver sujo, você não consegue ser orientada por ele. Por isso que quando dizem assim, o coração é enganoso. Não. Ele só é enganoso se ele estiver sujo. Mas para um coração puro e limpo, ele é a fonte de vida. Ele é a intuição mais sincera que existe. Então, mas ele é aquela voz silenciosa. Ele não é grito. Ele só sussurra no seu ouvido e te direciona muito bem no que você vai fazer, no que você vai falar. Ele te dá discernimento. Você começa a enxergar coisas nas pessoas que elas nem imaginam que você vê. Então você consegue enxergar um pouco além. Porque o seu coração sempre quer te mostrar algo. Por aqui não, por aqui sim. Aqui tá certo, não, aqui tá errado. Então quando você sente uma angústia para decidir algo, quando você sente dúvida, quando você sente... Isso tudo é intuição querendo te falar algo. E ela nunca erra, tá? Então, se você estiver atenta, a sua intuição é a sua alma falando com você. Não tem erro. Desafio de número 13 e último. Quando você passa por todos esses desafios, você não está mais dividido. Aí você decide. Eu vou ser quem eu nasci para ser. E isso é lindo. Isso é o verdadeiro renascimento, isso é uma nova identidade, essa é uma nova vibração. É quando tudo para você é bonito. Você começa a agradecer pelos dias difíceis, você começa a agradecer pelo sol, pelo cantar dos pássaros, você fica muito mais sensível, você gosta de tudo, tudo é lindo, tudo é bonito, você tá mais leve, seu corpo já começa a soltar, você começa a dançar, tudo é divertido. E como você tá numa vibração diferente, a sua pele muda, seu cabelo muda, o seu humor muda, as pessoas ao seu redor ficam
todo mundo feliz, todo mundo alegre, porque é inevitável essa nova vibração não atingir as pessoas que estão próximas. Então você começa, é como uma placa solar. Ela não cria energia, ela só expande o que já existe no ambiente. E é a mesma coisa você. Quando você começa a estar nessa vibração nova, inevitavelmente as pessoas não vão, todos vão perceber. Não passa despercebido. E aí as pessoas só não conseguem explicar. Nossa, fulano tem um brilho diferente, um sorriso diferente. Nossa, o que fulano tem que eu não tenho? Então até as pessoas má começam a se distanciar de você, porque na verdade você tá tão na luz e a pessoa tá tão na sombra, tão na escuridão, que você incomoda ela pelo simples fato de você existir. E isso é muito bom, que as pessoas que estão nas trevas, elas mesmas se dão o trabalho de sair da sua vida. Você não precisa de muito esforço. Elas se enforcam com a própria corda delas. Então você tem que ter só compaixão e misericórdia, né? Não precisa ter pena, porque a gente tem que ser capaz de enfrentar a nossa própria sombra. Isso é maturidade. E aqui é o fim do ciclo existencial. É quando você começa a viver a plenitude. A riqueza de Deus, as promessas de Deus, é quando você carrega a marca. Todos carregamos a marca da promessa. Mas tudo que Deus tem para te entregar, tudo que o universo tem para te entregar, ele só está te esperando para ficar pronto. Então não adianta essas orações de pedir as coisas. Você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. E as coisas inevitavelmente aparecem para você. Dinheiro é energia, se você está com energia alta, o dinheiro vai chegar até você. As oportunidades, elas começam a te cercar, você atrai as coisas boas, você atrai as pessoas boas. Seu marido percebe, ele fica melhor, seus filhos percebem, eles ficam melhor. Então é por isso que a gente fala, ninguém muda ninguém, mas a gente tem um poder incrível de mudar a gente mesmo. E essa transformação, ela não é somente para si próprio, ela transforma todo o ambiente. Vale muito a pena. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha, comenta. Gente, eu adoro ler cada comentário. Eu estou aqui. Eu comecei no início da gravação falar que é com muito carinho, com muita ética. E vocês vão ver que é com muita verdade. Eu não edito os meus vídeos, então ele vai com ruído, ele vai com barulho, ele é de verdade. Então tudo que acontecer ao meu redor, tudo que acontecer de errado aqui, que acontecer, falhar, tudo vocês vão participar junto comigo, tá? Um grande beijo, um feliz Natal e um ano novo maravilhoso. E que vocês, a essa altura do campeonato, entendam que não adianta um ano novo com atitude velha. Então vamos todos um ano novo, com novas atitudes, com um novo renascimento, e que será tudo lindo e maravilhoso na vida de nós todos, tá?